Olá, na aula de hoje vamos abordar o tema Métodos de proteção contra a corrosão. Somos alunos do Instituto Federal de São Paulo, Campus Suzano, e esse grupo é composto por Stephanie Vieira e Marcelo Hiroshi. E antes de falar sobre os métodos de proteção, eu vou falar sobre corrosão. A corrosão, em uma definição simples, é um processo de deterioração de um material, por meio químico ou eletroquímico, que pode estar associado ou não a esforços mecânicos. Segundo o Instituto da Corrosão no Reino Unido, os gastos de um país desenvolvido nesse setor pode girar em torno de 3,5% do seu PIB. Mas isso é só uma estimativa, porque não é possível calcular com exatidão estes gastos. O processo de corrosão acontece quando tem uma instabilidade nas condições termodinâmicas desse metal. E para poder alcançar uma estabilidade, há a formação de óxidos, hidróxidos e sais. Alguns autores, inclusive, consideram a corrosão de metais um processo inverso ao processo metalúrgico, porque a energia utilizada para extrair o metal em sua forma mineral é a mesma liberada na reação química durante a corrosão. Então, a gente tem que no processo corrosivo, o metal retorna a um estado de composto químico similar ou às vezes idêntico ao mineral do qual ele foi extraído. É importante dizer que praticamente todos os ambientes são corrosíveis, em algum grau, devido à presença de compostos que provocam esse tipo de processo. No ar, a gente tem sulfetos, amônia, cloreto, sulfato, nitrato, hidrogênio e gases combustíveis. Já na água, a gente tem ácidos inorgânicos, como o ácido clorídrico e o sulfúrico, e os orgânicos, que a gente pode falar do ácido acético, fórmico, e também a presença de sais, principalmente aqueles com cloreto. A corrosão também pode ocorrer em lugares secos, devido aos gases emitidos por caldeiras e processos de produção de indústrias, podendo ser ainda mais agressivo em condições elevadas de temperatura e pressão. E o grau da corrosão depende de alguns fatores. Eles são físico-químicos, como composição química, tratamento térmico e mecânico, presença de soldas e contato com outros materiais. Leva também em conta o meio que está inserido. Isso a gente tem que pensar na sua composição química, no pH, na temperatura e no seu grau de aeração. E além de tudo isso, ainda temos as condições operacionais, como a solicitação mecânica, os meios de proteção existentes e as condições de imersão, seja ela total ou parcial. O controle da corrosão deve ser determinado a partir do conhecimento prévio do seu mecanismo específico, o que depende de algumas variáveis, como, por exemplo, o material empregado, se ele é aço, se é alumínio, e o tipo de liga também. Tem que ser levado em conta o meio que ele está inserido, se é na atmosfera, se está submerso em água, e qual a composição química de cada meio, e as possíveis solicitações mecânicas que ele está sujeito. O processo de corrosão de um metal, se ele não pode ser eliminado, ele pode ter pelo menos a sua cinética reduzida. E a gente tem alguns procedimentos que podem ser empregados para evitar a corrosão. São eles a modificação do processo, que mexe com o projeto da estrutura e a proteção catódica. Tem o processo de modificação do meio corrosivo, que compete na desaeração do meio aquoso, na adição de inibidores de corrosão. Temos também a modificação do metal, que envolve na adição de elementos de liga, aumentando sua pureza, e a adição de revestimentos protetores, revestimentos orgânicos, inorgânicos, metálicos ou óxidos protetores resultantes da oxidação do próprio metal. Agora vamos falar sobre alguns métodos de proteção contra a corrosão. Um deles é a proteção catódica. Esse tipo de proteção contra a corrosão é muito usado para instalações metálicas submersas ou enterradas, como oleodutos, gasodutos e plataformas submarinas para a procura de petróleo. E tem a vantagem de garantir uma boa proteção contra a corrosão nessas estruturas que não podem ser inspecionadas ou revestidas periodicamente.
Proteger catodicamente significa eliminar todas as áreas anódicas do metal, fazendo com que ele tenha somente o comportamento catódico. Porque a corrosão em estruturas metálicas ocorre quando há a formação de áreas anódicas e catódicas na superfície metálica, quando entra em contato com o eletrólito. Portanto, há o surgimento da diferença de potencial ao longo do metal devido a essas variações da sua composição química, tensões internas e regiões de solda, o que pode agravar o quadro de heterogeneidade do meio. Existem dois tipos de proteção catódica, a proteção galvânica e a proteção por corrente impressa. Na proteção catódica galvânica, é utilizado o metal com menor potencial de redução do que aquele metal que você quer proteger. Então, usa bastante liga de magnésio e zinco. Assim, o metal de sacrifício será o ânodo e o metal protegido será o cátodo, onde o eletrodo anódico vai sofrer oxidação e o catódico sofre redução do H2O na presença ou ausência do oxigênio. Na proteção catódica por corrente impressa, uma fonte geradora de corrente elétrica contínua fornece o suprimento de elétrons necessários para a estrutura metálica evitar a sua oxidação. E as reações que ocorrem são a oxidação do H2O no ânodo inerte e a redução do H2O no cátodo. A vantagem de você usar a corrente impressa é que tem a possibilidade de variar a corrente, otimizando a eficiência da proteção do eletrólito quando tem diferentes resistividades. Por isso a corrente impressa ela é mais utilizada em tubulações enterradas, onde a resistividade do eletrólito é mais alta. Já a utilização do ânodo de sacrifício é mais utilizado na atracação de navios e tubulações submersas. Agora vamos falar sobre proteção anódica. A proteção anódica ela é aplicada em materiais que apresentam comportamento ativo-passivo, como por exemplo o alumínio e os aços inoxidáveis. Nesse tipo de proteção é aplicada uma corrente anódica sobre o metal protegido, que aí vai provocar uma dissolução dele e nisso vai formar uma camada passivadora aderindo o óxido, que passa a proteger a superfície metálica. O aço carbono, ele não é muito indicado para esse tipo de proteção porque ele não tem um caráter ativo passivo. E na proteção anódica, a variável mais importante é o potencial. Então ele deve ser sempre controlado para evitar a dissolução progressiva do metal. Agora eu vou falar sobre o método de proteção revestimentos metálicos. Esse tipo de revestimento ele tem diferentes funções, como decorativa, resistência ao atrito, endurecimento superficial e a resistência à corrosão. Quando a gente usa com o objetivo de evitar a corrosão, esse tipo de revestimento age pela formação de óxidos e hidróxidos ou pela sobrevoltagem dos elementos utilizados como metais protetores. E para que esse revestimento tenha uma boa aderência, é importante que o metal ele seja isento de imperfeições e sempre ele tem que estar perfeitamente limpo e seco. Há algumas técnicas que são utilizadas para a aplicação desse revestimento. Elas são a cladização, que você vai fazer a laminação quente de chapas do metal e do revestimento através da explosão ou de soldagem. Pode ser também através da imersão quente, que consiste na imersão do metal em banho desse metal e de revestimento fundido. Há a opção de você fazer por aspersão térmica, que é quando o metal é revestido por meio de um jato composto por finas partículas do metal de revestimento no seu estado fundido. Dá para fazer também com eletrodeposição, que é quando o metal a ser protegido serve como cátodo de uma célula eletrolítica. Ou ainda através da cementação, que é quando o metal é colocado num tambor rotatório e aquecido em altas temperaturas, e um jato de pó desse metal de revestimento
é direcionado ao material metálico. É isso que eu tinha para falar sobre revestimento metálico. Agora eu passo a voz para o Marcelo, que vai falar sobre os outros métodos de proteção contra corrosão.